Como devo orar? Olá, pessoal. Vamos ao Salmo do dia? Salmo de número 5, verso 1, diz assim: Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos, meu Rei e meu Deus. Atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor, de manhã. Ouves a minha voz, quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Então, esse é mais um salmo de Davi, e é maravilhoso aqui como Davi, ele mostra como era a sua vida de oração. Ele diz aqui que de manhã cedo Deus ouvia a sua voz. Ele diz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Então era de manhã cedo, Davi já começava o dia se expondo à presença de Deus, se colocando diante do Senhor, apresentando o seu dia ao Senhor, porque assim ele se antecipava aos problemas. Ao invés dele sair com pressa ali, como muitas vezes a gente sai na correria de casa e muitas vezes é pego de surpresa diante de alguns problemas que às vezes tiram a nossa concentração, nos tiram do sério, às vezes nos deixam mais estressados, mais bravos, porque alguma coisa não ocorreu como nós gostaríamos. Mas nós vemos que Davi, ao invés de sair direto assim para o seu dia, já trabalhando com as suas atividades normais, ele diz aqui que de manhã cedo Deus ouvia a voz dele, ele já se colocava ali diante de Deus orando, e isso é maravilhoso, porque como falei, ele se antecipava aos problemas, porque a nossa vida, o nosso dia é como se fosse um campo minado, é como se a gente no nosso dia estivesse avançando, caminhando, e é como se estivessem várias minas ocultas ali, e a gente não está vendo direito, a gente não sabe muito bem onde estão essas bombas. E quando a gente ora, é como se o Senhor nos mostrasse onde estão essas bombas para que a gente possa desviar e a gente possa sair e se desvencilhar dos problemas. Ou, se os problemas eles vêm ao nosso encontro, Deus nos dá paz, tranquilidade e nos dá sabedoria para resolver cada um deles. Então, a melhor coisa que tem é nós começarmos o dia já orando, começarmos o dia já apresentando o nosso dia ao Senhor, pois assim nos antecipamos diante de tudo que possa acontecer naquele dia, e o Senhor é conosco e Ele nos capacita. Jesus, Ele nos deixou um modelo de oração, quando creio que todos aqui já oraram pelo menos uma vez a oração do Pai Nosso, né? Só que quando Jesus disse que nós deveríamos orar assim, ele não estava dizendo que nós deveríamos apenas repetir aquelas palavras, porque a gente vê que no próprio texto bíblico ele dizia que os fariseus eles repetiam palavras e isso não era aprovado diante de Deus. Então, quando ele nos dá aquela oração do Pai Nosso, ele não estava dizendo que nós deveríamos repetir, mas ele estava mostrando ali um modelo de oração. E a gente vai aprender agora, então, não é uma receita para bolo, mas nós vamos aprender com o próprio Jesus quais são os componentes que deveriam fazer parte da nossa oração. Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando ele diz isso, ele mostra que a nossa oração ela precisa ter adoração a Deus, precisa ter elogios a Deus. A gente precisa elogiar, engrandecer a Deus, admirar a Deus. E tudo isso através das nossas palavras, engrandecer a Deus. Isso é importante. Então a primeira parte fala de adoração e elogios a Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa parte mostra que nós nos sujeitamos ao senhorio de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso governador, que a vontade dEle é que tem que se cumprir e não a nossa, que a vontade dEle é que tem que predominar, e nós nos sujeitamos à vontade dEle, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nos colocamos em uma posição de humildade que é muito importante. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui fala da parte da provisão, e a Bíblia diz que todas as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Então, pedidos que a gente tem, algumas coisas que a gente gostaria de ter, que são necessárias para a nossa vida, a gente deve colocar sim diante de Deus em oração, pedidos de provisão. É óbvio que esses pedidos, eles não nos isentam da nossa parte, que é trabalhar, mas
nós colocamos diante de Deus porque isso mostra que a gente não confia na força do nosso braço, mas nós confiamos no Senhor, porque Ele é a fonte de todo bem. Perdoai as nossas ofensas. Isso mostra que o arrependimento ele precisa fazer parte da nossa oração também. E é necessário também que a gente dê nome aos nossos pecados. A gente precisa ser mais claro e sincero nas nossas orações. A gente precisa dizer para Deus, Deus, me perdoa por ter dito isso, isso e aquilo para aquela pessoa. Senhor, me perdoa porque naquele momento eu me irei com aquela pessoa. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, isso e aquilo, eu acabei caindo em tentação e fiz aquilo que era errado. Então, é necessário a gente dar nome aos nossos pecados, é necessário nós sermos completamente sinceros. Quanto mais sincero for a nossa confissão, mais sincero é o nosso arrependimento. E mais difícil será nós tropeçarmos diante da mesma pedra, porque nós nos envergonharemos de nos colocarmos diante de Deus para falar e confessar as mesmas coisas. Então isso é libertador, é necessário confissão, arrependimento. E segue dizendo, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é um princípio bíblico que se nós queremos ser perdoados por Deus, nós também devemos perdoar as pessoas. Eu sei que há muitas coisas que são difíceis de serem perdoadas, mas por que Deus exige o perdão da nossa parte? É porque para Ele também não foi fácil perdoar. Ele sacrificou um filho numa cruz, morrendo de uma forma terrível e brutal, para que o perdão pudesse nos alcançar. Então para Ele foi muito mais difícil perdoar. E no nosso caso, a gente não precisa sacrificar nenhum parente nosso para perdoar as pessoas. O que a gente precisa sacrificar é a nossa ira, o nosso ressentimento, a nossa mágoa. E o que Deus precisa de nós não é a capacidade de perdoar, não é isso que Ele exige, mas o que Ele exige de nós é a nossa sinceridade e a nossa vontade de cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu, de obedecer a Ele. Por mais que a outra pessoa não mereça o nosso perdão, mas Deus merece ser obedecido quando Ele diz que nós devemos perdoar. Então é como se a gente apresentasse para Deus o nosso copo meio cheio. Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo perdoar totalmente. Mas quando a gente dá o nosso 50% de sinceridade na vontade de perdoar, Deus enche o restante do copo e a amargura, o ressentimento e a mágoa sai do nosso coração e o perdão acontece. E cada vez que a gente lembrar, porque perdão a gente não esquece, né, do que aconteceu, mas cada vez que a gente lembrar, a gente tem a oportunidade de perdoar novamente e lembrar que um dia a gente tomou a iniciativa de fato perdoar e obedecer a Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então nessa parte fala de ser livre de tentações, de ataques do maligno, e um pedido de proteção, né? Então nós devemos assim também de manhã nos anteciparmos e pedirmos para Deus nos livrar de tentações, para que a gente não tropece, que a gente não saia do caminho dele, que a gente não faça aquilo que é errado. Então quando a gente faz todas essas orações com adoração, com engrandecendo a Deus, né, em adoração, nos sujeitando à vontade dele, né, o governo dele, quando a gente faz o pedido de provisão, quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente perdoa e quando a gente também se antecipa pedindo livramento das tentações, o nosso dia vai ser outro. Então faça isso, ore a Deus. Obviamente eu utilizei apenas esse modelo de oração que é o Pai Nosso, para que a gente possa aprender aqui a iniciar uma vida de oração, se você está aprendendo agora. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Então essa era a mensagem de hoje, como devo orar. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, para que a plataforma possa recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas que não nos conhecem. E peço também que você vá até a descrição do vídeo e clique no link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos e se inscreva para que você possa ampliar o seu conhecimento bíblico e ampliar a sua fé. Então, um grande abraço e até amanhã.